Aê! Oi, Igor! Aí, tudo bem? Tudo bem? Yeah. Deu... Qual a temática da live? Será que eu consigo colocar aqui? A temática é sobre a cobertura de Realengo e as tragédias em escolas. O Igor foi meu orientador. Fica aí que vai ter conteúdo muito bom. Vamos falar sobre fake news também, tá? Eu acho que não tem como colocar o conteúdo. Vocês sabem, gente, como é que fixa o tema aqui da live? Eu vou escrever aqui. Eu vou escrever aqui para ver se bullying, mídia e realengo. Manda aí já para as pessoas que têm interesse em assistir essa live. Aí o pessoal tá entrando, Igão. Mas depois a Ana entrou, a Ana Laura. Colega aí, né, de trabalho, foi minha aluna, seja bem-vindo. O Igor tem muitos alunos e ele não só me orientou, não, gente. Ele orienta vários alunos por aí afora. Né, Igor? Vamos lá, se apresente enquanto o pessoal vai entrando. Bom, vamos lá então. Eu sou Igor Savenhago, é um prazer participar aqui com vocês nessa noite de sábado, né, de praticamente aí pessoal todo dentro de casa por conta desse momento delicado que a gente vive. Um momento de bastante reflexão, propício aí para a gente conversar sobre alguns temas sensíveis à nossa sociedade, né? Sou jornalista, professor universitário, faço doutorado em Ciência, Tecnologia e Sociedade na Universidade Federal de São Carlos. Estudo violência, né? Faço alguns estudos sobre violência, sobre a temática da violência, e aí se encaixa o bullying, né? E entre aí vários alunos que tive o prazer de orientar, esteve o seu trabalho, né? Violência na escola, o desafio de enfrentar o bullying e reconstruir a paz, que a gente teve o prazer aí da parceria de falar um pouquinho sobre esse assunto aí, que nesse momento de pandemia talvez não esteja muito na ordem do dia, né? Os alunos estão em casa, né? Há aí alguns setores da Deu, nossa sociedade deu uma que pausa identificam aqui, né? da violência, né? E como as crianças estão em casa, a gente não tem, né, essa problemática aí da violência na escola, do bullying, tão em evidência. Mas é um assunto que precisa ser discutido a todo momento, porque já já pode haver uma volta aí, né? E numa sociedade intolerante, numa sociedade exausta por conta da pandemia, cansada, uma sociedade tão, tão acometida aí, né, dessas questões, a gente não sabe como é que vai ser essa possível volta aí, tanto as atividades cotidianas quanto as atividades escolares. Ô, Igor, muita gente não sabe, mas algumas pessoas me perguntam por que que eu falo tanto sobre bullying, né? E aí, na época que eu estava me formando, eu queria falar sobre educação, né? Sim, sim. E a gente não tem como. Foi aí onde a gente conversou e não tinha como falar sobre educação sem falar o que estava acontecendo no meio da educação, principalmente dentro da área midiática, né? Que infelizmente estava ali no auge da tragédia de Realengo, né? Como eu falei ontem para a Adriana na live dela, não, quando eu assisti isso acontecendo na TV na época, não estava dentro da minha, tipo, não pensei nunca em falar sobre isso, mas eu fiquei chocada, né? E eu não sei se você lembra, na época eu trabalhava no Centro Social Marista, né? E aí
eu queria falar muito sobre a educação e tal, e aí você me trouxe, né? Você fala, não, mas tem que ir para o Rio, né? Você precisa ir para o Rio. Eu falei, poxa, mas não pode ser aqui? Não dá para pegar umas pessoas, entrevistar ali, e não pode ser aqui, né? E aí eu não tinha ideia do que nós iríamos esperar pela frente, né, Igão? E quando aconteceu agora em 2019, eu ainda não cheguei a te perguntar isso, né? Mas para mim foi um choque. E eu não, como você me orientou e seguiu todo esse trabalho, que se não fosse pela sua orientação, talvez eu não tivesse feito, né? Eu não imaginei como que foi para você, porque para mim eu achava que isso não queria se repetir de 2011 para cá e em Suzano foi agora recentemente 2019, né? Acho que quando a gente fala em bullying, a gente fala em violência, em um tipo de violência, né? E a violência, ela é uma questão multifatorial. É só registrar aqui a presença do Rubens Aidan, né? Ah, que Foi honra! meu mentor aí no jornalismo, um dos meus mentores. Grande abraço, Zaidan, obrigado pelo prestígio. Então, Zaidan quando a é gente. parente da Rosana Zaidan? Zaidan é irmão da Rosana Zaidan. Aí! Zaidan com a gente aqui. E quando a gente fala em bullying, a gente fala em um tipo de violência, né? A meu ver, a violência é uma questão multifatorial, né? Ou seja, não há uma explicação única para a violência. Ela pode ser decorrente aí de aspectos psicológicos, né? Ela pode ser decorrente de aspectos sociais, ou seja, ela é multifatorial, né? Tem várias explicações. E quando a gente fala em violência na escola, a gente fala de um grupo de pessoas, ou seja, estudantes, tem, a meu ver, uma vivência em uma sociedade bastante complexa e bastante problemática, né? A gente tem uma sociedade com problemas emocionais sérios, né? A gente tem visto isso se intensificar na pandemia agora, Exatamente. mas a gente já vinha de uma sociedade com problemas emocionais seríssimos. Nós temos uma estimativa, já tínhamos uma estimativa da Organização Mundial da Saúde de casos crescentes aí de ansiedade e depressão, até por conta da dinâmica da nossa sociedade, uma sociedade bastante competitiva, uma sociedade que obriga você a ser o melhor, a estar sempre bem, a estar sempre feliz, sorrindo, pronto para disputar, um lugar no mercado, um lugar ao sol na sociedade, né? E isso tudo vai, vai nos influenciando, né, a, a, a comportamentos, às vezes, violentos. Então, a gente tem um primeiro fator que eu vejo são esses fatores emocionais, né? Aham. Uma sociedade que tem sérios problemas psíquicos que podem influenciar essas questões, nós temos uma sociedade ainda muito baseada em modelos, padrões de vida, né? Em modelos em que o que é diferente, né, o que não se encaixa em determinados padrões, é rechaçado, né, é combatido. Então, não é à toa que a gente tem visto ultimamente aí o crescimento do registro de casos de racismo, de casos de violência contra a mulher, né? Então, o que é diferente daquele padrão, e nós temos um padrão na sociedade Imposto, capitalista, né? Imposto é o pelo padrão social. homem, branco, né? Imposto pelo social, né? Sim, nós temos o padrão que é o do homem, branco, casado, heterossexual, cristão, que domina tecnologias digitais, dono de um bom salário.
E conforme a gente vai fugindo desse padrão, a gente vai presenciando, né, casos de preconceito e de discriminação. Então, se a gente vai na outra ponta disso, da mulher negra, analfabeta, moradora do morro, mãe de família, a gente tem aí um crescimento do preconceito conforme a gente vai se afastando desse modelo, né? Então, e aí nós temos essa questão também. Então, eu vejo que nós temos uma questão social seríssima, né, que explica aí Emocional, né? emocionais. Nós temos essa questão social, né, de modelos pré-concebidos, e a nossa sociedade, como ela é um construto social, é uma construção social, e as pessoas vão sendo moldadas aí nas relações, eu entendo que os alunos, os estudantes aí, mesmo de ensino fundamental, médios, eles são frutos dessa sociedade, né? É uma sociedade que também tem um aspecto bastante egóico, né, egoísta, bastante individualista, e isso tem se exacerbado aí ao longo do tempo, né, conforme a gente avança na história. A gente tem visto acontecer isso na pandemia. Então, eu vejo que os estudantes são construídos, são um pouco reflexo dessa sociedade contemporânea, complexa, cheia de problemas, que os problemas não têm soluções simples, não têm soluções únicas, que às vezes o que parece um problema pode representar, uma solução pode representar um problema em uma outra esfera, né? Então, eu vejo que a escola hoje é um pouco o reflexo dessa sociedade, que tem dificuldade de dialogar, que tem dificuldade de conviver com o diferente, né? E aí isso influencia aí e ajuda a explicar problemas de violência entre estudantes, né? Eu vejo que essa violência não é só fruto de quem ataca ou só fruto de quem recebe, ela é resultado de uma série de relações sociais Tá em que enraizada já, né? É estrutural, né? precisa de ajuda, em que a vítima precisa de ajuda, em que o agressor também precisa de ajuda, né, porque se esgotou ali, quando você tem uma violência física ou uma violência, mesmo que verbal, é porque eu vejo ali que se esgotou a capacidade de dialogar, né, de entrar num consenso, de achar um caminho, de achar uma solução. Tá. Ô, E, Igor, e eu acho eu não queria te atrapalhar, não, mas a imagem tá, eu acho que se você apoiou em algum celular, em algum apoiador, ele tá tremendo um pouquinho. E aí, quando você faz um movimento, vê se ao tirar fica melhor. que tá Oi? batendo um ventinho. Não é a minha Ah, camisa que tá. é? Não sei o que que é, não. Acho que é a minha camisa que tá batendo um vento, algum ventilador que tá ligado aqui no Ah, então escritório. tá. Eu acho que é Então, não é a camisa, não. Deve ser o Instagram, então. Não, aqui para mim a imagem parece estar paradinha. É? Ah, então tá bom. Então toca o barco, porque o que importa é o áudio, né? Eu tô te ouvindo bem. Eu estava dizendo então que eu vejo a violência escolar como um reflexo dessas questões multifatoriais, ou seja, não existe um fator único para explicar isso, né? São questões psicológicas, sociais, de vivência das relações. E para mim, quando você chegou com o tema de trabalhar a educação, e a gente chegou no consenso de trabalhar a violência na escola, para mim foi uma oportunidade de um grande aprendizado ali, né? De entrar um pouco mais nesse tema, de entender um pouco mais os processos que explicam a violência, porque a gente entende muitas vezes a violência como um processo do bem contra o mal. Ou seja, existe uma sociedade que é boa, e aí você tem indivíduos maus, né? Que de repente já nasceram maus, que têm no seu DNA a Os maldade, praticantes de bullying, né? No caso, diríamos assim. isso, e que esses seres maus vêm para atrapalhar a harmonia de uma sociedade de bem, né? Essa é uma concepção muito maniqueísta, né? Ou seja, como se a sociedade fosse o bem contra o mal, né? Como se todos nós não tivéssemos lados que a gente considera Lado bons e lados sombra, né?
ruins, né? Então, isso e essa visão vai aparecer, inclusive, na mídia aí, no jornalismo, né, de uma forma muito evidente, né? O tratamento da violência como um tratamento de mocinho contra bandido, né? Como se a violência não fosse um resultado de um processo, das relações, né? Como se existisse uma explicação única, ou seja, tem uma sociedade de bem trabalhador e tem os caras que vêm roubar esse sossego. E nesse aspecto, a gente analisa a violência e até almeja o fim da violência, tirando indivíduos que são considerados maus, né, esses caras que tiram o sossego, tirando do convívio social, apartando do convívio social. Né? E aí, em um determinado momento, esse pessoal que é apartado retorna ao convívio social e sem ter passado por um trabalho, né, de reabilitação, né, um trabalho de rever os seus comportamentos, É simplesmente descartado, né? Aqui não serve para estudar, por exemplo. é como se fosse um processo de enxugar gelo, porque esse indivíduo vai retornar depois para o convívio social, sem ter sido trabalhado, numa perspectiva talvez ainda muito pior, né? E a gente muitas vezes entende a violência escolar nesse sentido também, como se o agressor ele fosse mal por natureza, né? Ele tem que ser extirpado do convívio social. Esse cara não precisa ser trabalhado. Muitas vezes esse cara está com sérios problemas emocionais, né? Precisa passar aí, né, por uma recuperação, por um processo de reabilitação. Infelizmente, nós não temos políticas públicas para isso, né, para essas intervenções, para trabalhar as relações, não só entre estudantes, como as relações sociais violentas de uma forma geral. Né? Nós não temos uma sociedade que pensa políticas públicas para isso. E quando a gente resolve trabalhar nesse tema, mergulhar nesse tema, é uma oportunidade de aprendizado para a gente ter contato com pessoas como a Adriana Silveira, né, uma das mães de Realengo, fundadora aí da Associação Anjos de Realengo, que vem nos chamar a atenção para essa necessidade da sociedade de pensar políticas públicas. Né? E políticas públicas não se pensa sem o apoio governamental. Né? Políticas públicas não se pensa sem o amparo do poder público. Mas quando a gente olha para o poder público brasileiro, a estrutura do poder público brasileiro, a gente percebe que não há iniciativas para isso, a gente percebe que não há um preparo para isso, que não há vontade para isso, porque um trabalho dentro das escolas, um trabalho para redução de violência, muitas vezes não é um trabalho que aparece imediatamente e não dá dividendos políticos para quem tem interesse meramente político. Né? Então, foi uma baita oportunidade quando você trouxe esse tema. Né? E aí eu falei, não vamos perder a oportunidade, não. Vamos para o Rio, já que você quer olhar para a violência na escola. Nós tivemos um caso aí que vai completar 1 ano, e eles devem fazer lá algumas ações para lembrar desse episódio, para fazer uma referência às crianças que morreram na tragédia, e não pode ser em vão. Então, vamos para o Rio observar como é que está acontecendo esse movimento, né? Porque é um movimento que ali naquele momento ganhou uma repercussão internacional por causa da magnitude, mas nós tínhamos vários outros casos acontecendo no Brasil e que não eram noticiados, porque não eram... Taiúva, por exemplo, Igor, ninguém sabe. Quando eu falo, ninguém sabe, né? Taiúva, que foi um dos primeiros que você me disse, né? Para ir até lá também. Então, Sim, hoje, a gente tinha tido um episódio bem parecido em Taiúva, que foi notícia, né? 8 anos antes de Realengo, mas não gerou tanta repercussão, né? Pelo número de crianças assassinadas, né? Então não houve tamanha repercussão, mas já tinha sido um caso muito parecido, né, com a situação ocorrida lá em Realengo. Ô Igor, você foi falando e foi me lembrando
alguns momentos na época, que principalmente da parte do jornalismo, né, que eu aprendi muito contigo, que foi aquela coisa de vai, Samara, pesquisa quem são esses agressores, né? Porque na mídia, naquele momento, naquela época, o que era retratado dos agressores, e até hoje ainda e pela primeira vez na história de todos os massacres, Igor, pela primeira vez em Suzano foi contabilizado, dentre o número de mortos, os meninos que atiraram e se mataram no final. Nos outros, não. Nos outros, não. Era como se eles não existissem. Eles não eram contabilizados também no número de mortos das crianças dentro da escola. Uhum. Então, quando você me trouxe essa questão, eu fui, eu me indaguei, porque, né, a mídia trazia o Wellington como um personagem do Islã, né, aquela pessoa que usa a barba até aqui, e aí a gente foi procurando as histórias, né, os contatos da família, e a gente viu que não era bem assim, né? Que a família, por exemplo, tinha uma religião muito fechada, que é a Testemunha de Jeová, e ele passava por sérios problemas, assim, ele foi abandonado, ele tinha problemas psiquiátricos, né? Onde a mídia não chegou a se debruçar, não viu. Então, é onde você, como professor, leva a gente, né, a buscar, a entender um pouco mais além do que a mídia traz, né? Pode complementar. Não, é Pode complementar. isso. E aí é onde eu também pude mudar o meu olhar como jornalista diante das matérias em que a gente faz, né? Ah, é aquela coisa do terrorista ou do ladrão ou né? Enfim, então a gente procura entender o que está por trás daquilo, né? Um fator, infelizmente, o jornalismo hoje ele não tem tempo, ele não tem capacidade para fazer isso, para trazer uma coisa completa que faça a sociedade compreender e interpretar melhor. Tanto é que até hoje eu sinto que as pessoas ainda não entendem e não sabem o que é bullying, porque tudo o que se é jogado de uma forma ainda muito superficial. Eu acho que o jornalismo tem uma missão muito complicada ao retratar ao trazer esses casos à discussão. Eu não digo retratar porque nunca é um retrato fiel, é uma interpretação, né? Toda reportagem é uma interpretação, o mais equilibrada possível, mas não deixa de ser uma interpretação. O jornalismo tem uma missão muito difícil ao reportar casos de violência, porque se de repente ele se assume numa condição de tentar entender de forma profunda as causas e as consequências da violência numa sociedade, às vezes ele vai ser julgado, ele vai ser taxado de alguém que está defendendo o lado do agressor. Né? É, O agressor é a mentalidade que a gente falou antes, que o agressor não se pode olhar para o lado dele, ele simplesmente tem que ser eliminado, ele tem que ser extirpado do convívio social, porque em todas as ocasiões ele está equivocado, ele está errado, ele é o vilão sempre da história. Né? Então, sempre que o jornalismo se coloca numa posição de entender profundamente as questões da sociedade, ele é julgado dessa forma. Então, eu acho que na maioria das vezes ele acaba assumindo uma postura de cobrir a violência dessa forma maniqueísta que a gente sabe e de uma forma até sensacionalista, né? Ou seja, de se aproveitar casos de violência escolar ou não como uma oportunidade de venda, uma oportunidade de obter audiência. Então, provocando ali um show, provocando um espetáculo em torno daquele acontecimento para poder ter ali espectadores, ter ouvintes, ter leitores, né? tanto é que depois a mídia não volta falando, né?
É difícil, né? Você vai fazer 10 anos agora e meio que reduziu. Ó, a Gi falou aqui, Gão, conforme novas informações importantes sobre os agressores vão surgindo, o caso já não é mais prioridade na mídia, porque é tudo, a prioridade é outra, né, na mídia, digamos assim. A gente chama atenção que o próprio agressor é também forjado dentro da sociedade, é um produto da sociedade, né? Que não, de repente, se atentou para aquilo, que não olhou com carinho para aquilo, que não discutiu de forma profunda por que, que nós temos crianças que são vítimas, mas por que, que nós temos crianças que são agressoras, o que é que está por trás disso, quais são os fatores sociais que explicam isso. Então, quando a gente tenta levantar isso e começa a observar que o agressor, em muitas situações, ele também é uma vítima de como a sociedade se organiza, né, se articula, de como a sociedade se move, muitas vezes o caso deixa de ser prioridade, como a Gi está colocando ali, porque às vezes a própria sociedade não aceita que esse agressor nasceu dali, né? Ou seja, que foi a própria dinâmica social que produziu esse agressor. Então não há uma aceitação. Como assim? Uma sociedade de bem, como é que produz? Então se enxerga o agressor como alguém que já veio mal, né, que provoca uma bagunça no cidadão de bem, e por isso precisa ser afastado da sociedade sob qualquer Rechaçado, hipótese. né? Não se Rechaçado. busca entender as origens, as raízes desse problema, para se pensar em soluções que sejam mais integradas, que sejam mais, que mobilizem diversos campos de conhecimento, ou seja, que sejam interdisciplinares, né? A violência, como eu disse no início, não tem uma explicação única. Ela tem várias explicações e aí precisa de uma atuação de profissionais de diversos segmentos, diversos campos do conhecimento, desde o jornalista ao psicólogo, ao médico, ao professor, ao pedagogo, É ao o biólogo. psiquiatra, né? Todo. A gente precisa ser uma abordagem multifatorial, porque se a gente continuar entendendo violência como culpa de uma parcela má que vem tirar o sossego de uma parcela boa, o enfrentamento da violência ele É tende a como ser inócuo. É como a Disney, né, Igão? É aquela, parece um filme da Disney, né? O ladrão e o mocinho, né? A gente precisa ultrapassar essa linha da como é que a gente pode dizer? Do comodismo, da mídia na nossa cabeça, de como a gente acha que deve ser, né, as relações. Eu Tem, acho que a gente precisa entender que um comportamento violento, todo mundo está sujeito. Ainda mais numa situação em que a gente tem vivido, e isso intensificado pela pandemia, né? Numa sociedade altamente competitiva, como eu tentei pintar aqui no começo. Né? Então a gente precisa entender que cada um de nós está sujeito a isso. Eu tava vendo uma reportagem, acho que foi anteontem, de um cidadão desesperado porque não conseguia o benefício do INSS, ou seja, já com uma situação de falta de alimento em casa, passando fome com a família, ele entra num ato ali de última instância, né, de últimas consequências, ele entra numa agência do INSS com uma bomba caseira, mas uma bomba falsa, e ameaça uma bomba ali que se assemelha a uma bomba verdadeira, e entra numa agência e ameaça explodir aquilo ali. Então, e aí o policial foi conversar com ele e o demoveu da ideia de explodir, né, deixou ele mais calmo, ele colocou a bomba no chão, se entregou, e o policial estava dando entrevista dizendo assim, olha, a gente precisa tentar se colocar no lugar desse cara e já não julgar de imediato, porque esse cara estava passando fome em casa com a família, já desesperado, não tem mais dinheiro, não tem mais de onde tirar o alimento, e tomou uma atitude extrema, né? Tomou ali uma atitude que ele não tomaria em outras condições, né? E ali o cara depois se desculpou, falou, perdi a cabeça, porque eu estou vivendo uma situação de pressão cotidiana, né? De pressão por toda essa situação. Então, entender a violência,
acho que a compreensão da violência numa vertente social passa pela compreensão de que nós todos estamos sujeitos tanto a sermos vítimas quanto a sermos autores, dependendo das condições a que nós estamos sujeitos, né? Então, se a gente... Exatamente, Gão. Ontem eu estava falando isso com a Adriana sobre a liberação das armas, por exemplo. Isso que você está me trazendo é uma verdadeira aula sobre como é tão perigoso essa liberação, né? Porque nós, como seres humanos, somos, dependendo dessa pressão, é como se fosse uma panela de pressão, né? Que ali vem coisas, e ali a pessoa numa situação desumana, ela não vai ter as mesmas habilidades, e principalmente a saúde mental, para lidar, às vezes, com esse tipo de situação. Então, a gente precisa entender muito bem como que é a sociedade, principalmente a sociedade brasileira, dentro do reflexo do Brasil, que nós é aquele típico, aquele não leva o desaforo para casa, né? Vizinhos e essas questões todas. A gente precisa entender que nós não somos, como é que eu posso falar? Nós não somos perfeitos. Nós não somos indivíduos pacíficos, budas. Se a gente um dia chegar nessa iluminação, glória, né? Glória. Tomara que uma hora a gente chegue. Mas a gente precisa entender que nós, como seres humanos, erramos e podemos errar a qualquer momento. Justamente, eu acho que a gente tem uma sociedade que não foi construída no diálogo, né? Nós temos uma sociedade que foi construída, a sociedade brasileira, né, especificamente, outras sociedades não, mas se a gente analisar um pouquinho a sociedade brasileira, é uma sociedade que foi construída com base em questões individuais, ou seja, a minha cachorrinha participando aí da live. A Tati também pegou alguma coisa ali no guarda-roupa. Nós construímos... Nossa, um pouquinho. Vem, estrela. É a estrela? Nossa, vou falar, ela disputa. Já percebeu? Tadinha, ela quer falar também, ela quer fazer uma live. Dá para me ouvir aqui? Ou ela Dá tá mais para forte? ouvir, pode ir falando. Não, a sua voz predomina aí. Temos uma sociedade que foi construída com base em fatores individuais. É o não levar desaforo para casa, como você está dizendo, é o não aceitar, de repente, que alguém te questione, né? Tinha uma cultura na escola, quando a gente era criança, de se você levar um tapa, você tem que dar dois, né? Ou seja, você não pode aceitar, né? Ou seja, você tem que pôr o cara no seu lugar. Se alguém te ameaçou, você vai lá e ensina o cara como deve ser. Então, isso é um aspecto cultural, né? Nós temos uma sociedade culturalmente, né, individualista, ou seja, que não foi, que não aprendeu a se portar pelo diálogo, né? Ou seja, a tentar chegar em consensos, né? A buscar os melhores caminhos com base ali na conversa, né? Com base E entender que o outro às vezes pode pensar diferente, né, Igor? Exatamente. A aceitação do que é diferente, entender que nós não somos iguais a ninguém, né? Que cada um de nós é único e que cada pessoa pensa diferente de nós, né? Ou seja, cada um tem um comportamento, cada um tem uma forma de se posicionar diante uma história das de questões. vida, né? Exatamente, cada um tem uma história de vida, um repertório de conhecimento, e que a gente se constrói no diferente, né? Ou seja, a nossa construção enquanto ser humano, ela é social também. Ela é baseada em quem a gente convive. As pessoas vão nos construindo com base no que elas falam, nos ensinam, nos convívios que a gente tem, né?
As pessoas vão nos construindo enquanto pessoas. Tudo que a gente conhece é resultado da interação com o outro, né? Então, entender as diferenças e tolerá-las, né, é um exercício de convívio, né? E aí, Igor, quando você hum, coloca aí a questão das armas, né, uhum. desse risco, né, que a gente corre com essa questão, é uma questão bastante problemática, porque olhando para o que eu falei um pouco antes aí, de que nós, a qualquer momento, podemos ter aí uma situação em que a gente se torne agressor, pelo calor do momento, você coloca uma situação de pandemia em que todo mundo não, né, mas uma grande parte das pessoas está exausta, está cansada, né, está apreensiva com relação ao futuro, vivendo uma ansiedade absurda, e se você tem armas por perto, ou seja, você tem esse acesso facilitado, é um grande risco de crescimento da violência doméstica, por exemplo. Não só a Nós, violência doméstica, como a própria violência de si, né? Como a gente falou esses dias do suicídio, né? sim. Nós tivemos, por exemplo, durante a pandemia, temos durante a pandemia, um crescimento absurdo da violência contra a mulher, por exemplo, né? Porque nós temos casais mais em casa, convivendo ali, no limite da exaustão, né? Com convívio prejudicado, porque a rotina era um pouco diferente antes da pandemia, e as mulheres aí como as maiores vítimas desse processo, né? Então, eu vejo que pandemia com arma juntar barril com a pólvora. É É uma muito situação sério bastante isso, né? prática e bastante preocupante. Mas, Igor, a gente tem um tempinho um pouco curto e eu queria aproveitar que está sendo maravilhoso, está sendo uma aula, uma verdadeira aula, assim. Eu estava até com saudade das suas aulas há 10 anos que eu não te escutava há tanto tempo. E Tô com aí, saudade de presenciais, né? Porque faz também, um ano, né? Tá na sala de aula. A tecnologia tem resolvido, né? Como tem resolvido a nossa relação aqui, mas ainda bate mas não aquela é a nostalgia mesma coisa. presenciais. Não é a mesma coisa. E por falar em tecnologia, né? E eu sei que, assim, você analisa muito bem, embora esteja um pouquinho atrás das câmeras, atrás de tudo isso, mas a tecnologia ela tem trazido muita gente, muitas pessoas para falar muitas coisas, né? Então, eu tenho observado, né, que grandes jornalistas, grandes pensadores, teóricos, eles ainda que vivem mais na área acadêmica, eles ainda se mantêm um pouco na área acadêmica e, de certa forma, ainda tem um pessoal aí que eu percebo que é bastante despreparado, digamos assim, a tomar frente de algumas questões muito sérias, né? Propriamente sobre violência mesmo. E aí cada um hoje em dia, né, dá a sua opinião ou mesmo passa uma informação que é errada, o que a gente chama de fake news, né? Como que você vê essa questão da violência, né, da sociedade e também das fake news do número de pessoas, né, que leigas, digamos assim, opinando sobre assuntos tão complexos. Como que você vê isso? Eu vejo o ambiente tecnológico, vamos colocar o ambiente virtual, como uma extensão da vida cotidiana, como uma extensão da vida concreta, né? A gente tem conversado muito sobre isso em alguns congressos, algumas reuniões acadêmicas, né? Que se entende, às vezes, a vida real como um ambiente e a vida virtual como um outro ambiente, né? Como se fosse possível viver uma outra vida no virtual, né? O que a gente tem colocado muito é que o virtual é uma extensão da vida real, ou seja, aqueles comportamentos que a gente tem ali, a gente tem também na vida real, mas
por que a gente não enxergava antes aquele tipo de comportamento? Porque ele não era amplificado pela tecnologia, né? Então ele ficava, você tinha esse tipo de comportamento, mas ele ficava ali mais escondido, ele não era tão divulgado, ele não vinha para a rede, né? E essas histórias fantasiosas, elas existem, acho que desde que o mundo é mundo. Eu lembro quando eu era criança que se comentava na família que não podia passar embaixo da escada porque a mãe morria, não A virar podia o deixar o... chinelo. Você tinha a história da loira do banheiro na escola. Então, essas histórias fantasiosas existem desde que o mundo é mundo. O que acontece é que eu via é que elas não ganhavam a amplitude que elas têm hoje, porque isso está na rede, isso é planetário, isso viraliza, né? Então, acho que o risco disso, né, não é que elas passam a existir com a tecnologia, mas elas têm um risco amplificado porque elas são potencializadas aí pelas tecnologias, né? Agora, opinar sobre tudo, nós vamos ter mesmo, né? Humberto Eco disse, certa feita, que a internet abriu, democratizou a comunicação, ou seja, um pouco mais, né, em que qualquer pessoa pode se manifestar, mas ela também abriu espaço para os imbecis, né, para os idiotas. Então, nós vamos ter aí todo tipo de manifestação, porque isso é reflexo social, né? Aquilo que acontece ali na rede é um pouquinho daquilo que acontece no cotidiano e que é trazido ali. Agora, Mas qual é o risco? e o cyberbullying no meio disso? Assim. Eu acho que o risco maior disso é que isso não é apenas amplificado pela tecnologia, como isso foi percebido por alguns grupos políticos e econômicos como uma forma de autopromoção, né? Então isso acabou virando um mercado, o mercado da desinformação, né? Isso acabou virando um mercado poderosíssimo. Então, um mercado bancado por grupos políticos que têm interesse na circulação de uma informação que interessa para eles, né? Que a gente tem visto acontecer, e até para grupos comerciais também, que às vezes financiam a desinformação sem saber, né? Porque hoje como é que é o esquema? As marcas procuram aí, né, pelos algoritmos, quais são os Números, né? sites, mais consultados, mais visitados. O próprio envia o anúncio do cara ali para aproveitar a audiência, né, por essa lógica. Até chegou há pouco tempo no Brasil o Sleeping Giants, né, que é aquele que é Eu não, uma eu não sei do que se iniciativa trata. Eu não sei o que que é. que busca mostrar às empresas que estão colocando, às vezes, sem saber os seus anúncios em sites desinformativos, mostrar essas empresas, olha, o seu anúncio está entrando nesse site, que é um site que compartilha desinformação. Isso nos Estados Unidos fez com que muitas empresas retirassem os seus anúncios e não financiassem mais esse tipo de informação errônea, equivocada, né? Intencional. E no Brasil, essa iniciativa está chegando, com poucos reflexos ainda, com poucos resultados, mas essa iniciativa está chegando e já tem mostrado para algumas empresas, olha, você está bancando informação de má qualidade, né, informação dúbia, Que bom, informação que bom, equivocada. que bom. Eu vejo que combater apenas na própria rede, né, e isso tem sido um esforço, por exemplo, das agências de checagem de informação, um novo mercado também surgiu diante disso, né, combater essa informação na rede gera um efeito positivo, Uhum. mas pequeno. Saiu uma pesquisa recentemente na Argentina, se eu não me engano, que mostra que com as agências de checagem, o compartilhamento de desinformação cai de 5 a 7%. Então, ainda é um efeito pequeno. Uhum. O combate à desinformação passa por aquilo que é o motivo da nossa live, que é a educação, né? Ou seja, e é uma educação que contemple também a educação midiática. Ou seja, você ensinar as pessoas... A mídia tem uma grande parcela, né, Igão? A mídia tem uma parcela de educar as pessoas, né? Deveria ter, pelo menos.
você ajudar a educar as pessoas para que elas entendam como é que a mídia funciona, como é que funciona a produção de informação, né? Por que, que alguns grupos têm interesse de compartilhar desinformação? Como é que as pessoas no seu dia a dia podem checar uma informação e já E porque ajudar ali no. existem grupos terroristas mesmos, que eles se validam de muitas informações e informações falsas, né? Não só se validam, mas como criam, né? Criam, Essas informações e se utilizam de um conhecimento em comunicação, um conhecimento que às vezes os grupos que recebem não têm, porque não. Você coloca lá a dona Maria, que não nem sabe mexer direito no celular, que recebe uma informação via WhatsApp, ela acha aquilo uma maravilha, porque até pouco tempo atrás ela não tinha isso, ela não sabia o que era isso, né? Ela ouvia o rádio, ela assistia TV, o máximo que ela tinha acesso a uma tecnologia de comunicação. E quando ela começa, ela percebe que ela pode compartilhar, ela pode receber informação ali num aparelho, aquilo vira o mundo da fantasia, né? e Então, um fator de potencializador, né? A pessoa ela se sente importante, né? Por estar passando aquilo, né? ajudando outra pessoa, vou compartilhar isso que eu vou ajudar. Então, às vezes na inocência se compartilha. Mas eu vejo que esse mercado não é inocente, ou seja, o mercado da desinformação se aproveita das pessoas que não têm conhecimento em tecnologia de comunicação, ou seja, não passaram pela educação midiática, não entendem como funciona o fluxo da informação. Então, esse grande mercado poderoso se aproveita do desconhecimento para se solidificar. Às vezes, Igão, e o pior, eu vou ainda um pouco um grau abaixo. Não passaram nem por uma educação social. Porque a maioria, digamos assim, a gente pode tirar, se a gente pegar os números, né? Nós ainda temos grande parcela de pessoas que não leem, que não sabem analisar uma notícia, né? E aí toma-se aquilo como verdade, e isso é muito sério. Então, isso vai chegar numa pessoa que não tem o mínimo de noção sobre aquilo, ela vai acreditar. E a gente está tentando sobreviver, né, a esse mundo. E aí, não só, se for olhar, essa questão também é violenta. Essa questão também é uma violência, porque ao mesmo tempo que te manda uma enxurrada de informação, te tira o seu direito de ter esclarecimento, né? Sim, justamente, ou seja, tem um mercado poderoso de compartilhamento de desinformação, ao passo que você não tem políticas públicas de investimento em educação, né? Investimento em pesquisa, investimento em divulgação científica, investimento de educação para a ciência e tecnologia e de educação midiática, ou seja, não basta dar equipamentos às pessoas e achar que isso é inclusão digital, né? Se as pessoas não sabem manusear, não sabem usar aquilo para melhorar a própria vida, né? Muitas vezes acabam piorando a vida pelo desconhecimento em lidar com aquilo. E Então piora nós também temos sua saúde mental, né, Igão? Piora também sua saúde emocional, né? um Que círculo vicioso. piora tudo, porque ela lê coisas onde se não é verdade, se apavora, aquilo vira, faz parte da vida dela. Eu recebi esses dias uma notícia de um moço que estava cogitando fazer um outro massacre e tal, no meio da pandemia, eu não sei de onde tirou essa informação, eu precisava até te mandar. E aí eu fiquei analisando aquilo, né? Sinceramente, não tinha apuração ali. Não tinha. Hoje em dia é tudo passado assim, por cima, nos panos quentes ali e vai para frente porque a gente quer clique. A gente quer número. Então, hoje em dia, uma página ela é boa se tiver não sei quantos seguidores, se tiver pessoas, não sei tantas pessoas assistindo, se tiver, tudo virou número. E aí, no meio desse número, como ser pessoa? Né? Para a gente fechar aqui, Igão, a nossa live, que foi uma aula e tanta.
No meio de números, como ser pessoa? Eu acho que é uma baita pergunta. Sabe por quê? Sabe por quê? Nas tragédias, né, de Realengo, as pessoas falam porque atingiram e muitas crianças morreram. Mas eram vidas, eram pessoas, né? E agora na pandemia a mesma coisa. São pessoas. E aí as Eu acho, pessoas só dão valor a números. eu acho que é uma pergunta extremamente complicada que eu não teria resposta porque Nossa, me é uma. desculpa que veio agora, assim. Eu fiquei pensando como. Acho que você deve fazer sim. Mas é um processo de construção muito complexo, né? Eu Uhum. acho que para pessoa, eu acho que para a gente ser pessoa, a gente precisa aprender a ser pessoa, porque a gente aprende, né? Desde o início, desde a mais tenra infância lá, a ser número, né? Na Ou seja, a chamada, gente né? aprende a, a ser consumidores, né? A gente aprende a reproduzir a lógica de um sistema industrial, né? A gente, em qualquer lugar da nossa vida, a gente é um número entre os habitantes do país, pelo RG ou CPF, a gente é número em qualquer circunstância da nossa vida, na escola, né? Em qualquer esfera que a gente atue, a gente é número, porque a gente compõe uma lógica de um sistema industrial que a pandemia tem demonstrado que é um sistema que não condiz com a preservação da vida, né? Ela condiz com a tentativa de preservação do próprio funcionamento do sistema, da lógica do capital, da lógica do lucro, né? Mas não é um sistema que condiz com a manutenção, com a preservação da vida, né? A necessidade de fazer o sistema funcionar numa pandemia tem sido incompatível com a necessidade de evitar um colapso no sistema de saúde. Então, se há essa incompatibilidade de um sistema que rege o mundo com a necessidade de atendimento à vida, alguma coisa está esquisita, né? Alguma coisa, talvez isso explique o fato de sermos uma sociedade muito adoecidos mentalmente, né? Porque nós entramos numa lógica, né, de reprodução das atividades cotidianas para a manutenção do sistema que às vezes chega a ser insana, né? A gente vive, às vezes, para o trabalho e não se percebe disso, ou seja, a gente trabalha de manhã até madrugada, né, e não percebe que a gente não tem se dado ao luxo de descansar um pouquinho, né? Às vezes abraçar um filho, né, Igão? Às vezes estar ali presente. A vida nos levou para isso, para essa insanidade. E aí, quando a gente tem um momento como esse, em que é um momento muito delicado, né, um momento completamente destruidor do emocional, mas que a gente teria a chance, se não tivesse uma rotina tão insana, né, para manter o sistema girando, que a gente teria a chance de se voltar para as coisas mais simples, olhar para o outro, perceber a necessidade do outro, né, olhar ali para um momento de relaxamento no seu jardim ou para um bate-papo despretensioso, né, de você tomar mais café juntos, né, de abraçar mais. A pandemia, se por um lado ela é trágica, por outro ela tem nos oferecido essas possibilidades que a gente não percebe, porque a gente está tão imerso numa rotina atabalhoada, insana, né, que a gente só se dá conta disso, né. Então, acho que a gente nasceu num sistema que nos impõe isso. E agora, com as novas tecnologias de informação e comunicação, parece que há uma necessidade da gente estar presente ali a todos os momentos, né? Mostrando a nossa vida, se divulgando, tendo visibilidade, ou seja, como se a gente não tivesse ali por um momento, a gente estivesse perdendo tempo, né? Porque a gente precisa estar ali, né? Visíveis, né?
se mostrando, né, conversando a todo momento ali, e não se desgrudar disso. Então, eu vejo que nós temos extremas dificuldades de ser pessoa numa situação assim, mas a situação que a gente está passando hoje tem demonstrado que há a necessidade de resgatar essa humanidade, De se é que em algum momento a gente... voltar, né? Era isso que eu ia falar. É que a gente já. Eu até me emocionei na hora que você estava falando do café, porque eu gosto muito. Né? Quantos Enfim. cafés, Oi? quantos cafés a gente já tomou juntos? Então, quantos cafés é as coisas que eu mais gosto de fazer com os meus amigos e é você me falando, eu fico, parece que deu um nó aqui na garganta, sabe? E aí, mas assim, a sociedade, se for ver, já estava vindo nesse ritmo muito acelerado, né? No ritmo industrial. E agora a gente está começando no meio mesmo dessas tecnologias, de tudo, a olhar para talvez o essencial, né? Só a gente estava num ritmo tão acelerado que quando a gente precisou parar, a gente não deu conta. O que eu vou fazer, né? Porque eu não me habituei a viver assim. Então, a Covid nos forçou a parar e nos forçou a pensar. E a gente não tá dando conta disso, de parar e de refletir. Porque a gente não se habituou a isso. A gente é habituado a reproduzir, a, a executar funções. Né? Nós somos seres executores, e muito mais que pensadores. Nós somos muito mais seres reprodutores do que seres criadores. Isso antes da pandemia. E a pandemia tem nos forçado a ser criativos para enfrentar esse momento. Tem nos forçado a ser pensadores, né? A refletir sobre o que está acontecendo com a humanidade. E tem nos forçado a pensar outros caminhos de sobrevivência e de vivência, não só de sobrevivência. A gente precisa se repensar enquanto sociedade. Talvez esse seja o grande recado da pandemia. A gente precisa repensar as relações, a gente precisa aprender a repensar para onde a gente estava indo e como a gente quer construir a vida, né? Então eu acho que para ser pessoas a gente precisa se aceitar o desafio de pausar, né? Porque às vezes a gente não se aceita. Tem uma campanha muito legal de um site de checagem de fatos da ONU, o Verificado, que é quando você recebe uma informação, não jogue para frente imediatamente. Como chama o site? Verificado. Né? Verificados, tá, gente? Verificado. Depois eu posso passar o link e você compartilha por aqui. Que tem uma campanha lá que é assim, você recebe uma desinformação, uma fake news, né? E as entidades aí que trabalham com fake news estão pedindo até para que a gente não chame mais de fake news, porque fake news seria um contrassenso, notícia falsa, e notícia não é o que é falso, né? É o que é aquilo que tem procedência. Então a gente está já mudando essa nomenclatura de fake news para desinformação. Né? Legal, bacana. É até bom usar um termo brasileiro, português, né? Porque tudo a gente usa. O bullying, no caso, é um assédio moral. Você recebe uma desinformação, pause antes de compartilhar. Pause e veja se aquilo tem potencial de ser falso, cheque a informação. Ou seja, a campanha é para você se dar o luxo de pausar. Eu transferiria isso não só para essa campanha de desinformação, mas para a nossa vida. Né, que a gente possa aprender a pausar. Né? Porque aí eu acho que a gente pode deixar a nossa humanidade aflorar um pouco mais. E eu acho que assim a gente passa a olhar os outros como pessoas, né? Não como números, como seres humanos, né? Que eu acho que é esse o fator principal para a gente combater a violência em todos os sentidos. Igão? Pausar para perceber o outro, né? Exato. Eu não tenho nem palavra. Hã? Quando a gente pausa e percebe o outro, a gente tem uma tendência a não ser violento. Isso.
Isso, e não é um processo simples, né? Exige Não. muito esforço, ó, Que a muito gente às vezes percebe só a gente, é a sociedade individualista. O que importa é o meu lado, é como eu me sinto, né? E não como o outro pode me ajudar a ser eu também. Né? Como que o outro me Exato. ajuda a ser eu, né? E a gente não vive sozinhos, a gente vive em sociedade, a gente precisa aprender a pausar para perceber o outro e a viver mais em harmonia com essa sociedade. Senão nós seremos eternamente uma sociedade violenta. Exato. Igor, já deu aqui 1 hora de live. Eu te ouviria, assim, eu acho que 5 horas sem parar, mas a internet é uma coisa que as pessoas não têm muita paciência, né? Mas vai ficar gravado aqui. Se você quiser falar alguma coisa que eu acho que eu não entrei no assunto que seja importante, você fale também. E eu nem te agradecer, de verdade, por tantas reflexões, assim. Eu que agradeço a oportunidade. A gente tinha um plano de falar de bullying de Realengo, porque Realengo, a tragédia de Realengo completa 10 anos agora em abril e nos propicia aí uma série de reflexões, né? Mas não tem jeito, eu acho que não tem jeito de falar de violência sem refletir sobre a sociedade como um todo, né? É complexo, né? A gente começou essa live falando que a violência na escola é um pouco reflexo da violência social, né? Do que a gente vive em sociedade, né? Uma mini amostra ali, né? A escola, um mini universo do universo maior que é a sociedade. Então, acho que quando a gente discute a violência na escola, a gente discute a violência da sociedade, que é uma violência que eu vejo por uma série de fatores, mas fundamentalmente pela falta de diálogo, pela falta de tentativa de compreensão, também ocasionada por uma série de fatores, né? Uma vivência numa sociedade industrial, egóica, individualista, que às vezes não tem tempo de parar e de perceber o outro. Então, dizer que foi um prazer imenso, é sempre um prazer dividir com você, né? A gente se A encontrou gente já fez já, né, algumas palestras juntos. e a gente virou amigos aí, e não só amigos, mas pessoas que se põem a discutir questões sociais e abertamente, ouvir opiniões, Da tentar discutir de nossa uma vida também, né, Igão? A gente dá vida para questões tão complexas, né? a gente expondo os pensamentos, a gente acaba expondo um pouco das nossas condutas de vida, né? E eu acho que numa sociedade tão complexa como a nossa, uma sociedade assim pede envolvimento, pede engajamento, pede histórias de vida, né? Pede comprometimento, né? Não dá mais, e a pandemia tem mostrado isso, não dá mais para a gente dizer, não é comigo, eu não aceito ser questionado, eu não aceito imposições, não dá mais, né? Para a gente fechar os olhos e tentar entender que a gente vive em sociedade e para uma sociedade dar certo, o meu orientador de doutorado, por exemplo, o professor Wilson Pedro, ele fala muito isso, ele fala que uma sociedade é ao mesmo tempo a história de cada um, né, enquanto individualidades, enquanto pessoas que se colocam, que se posicionam, que chamam a atenção, que discutem, mas para ajudar a produzir a história de todos nós. E a história de todos nós é uma história coletiva, é uma história que se constrói com esforços de todos, né? Enquanto a sociedade ficar puxando para lados opostos, antagônicos, o que é interessante também, porque é nos conflitos que nascem os consensos, mas enquanto a gente levar a polarização como meta de vida, a gente não, a gente é uma a gente produz uma sociedade autodestruidora, né? Os conflitos são importantes para a gente chegar nos consensos, nos caminhos do meio, no meio termo, para a gente seguir enquanto sociedade. O Cortella tem uma frase interessante que ele fala que a gente tenha mais conflitos, ou seja, a gente tenha mais discussões para poder encontrar soluções para a sociedade do que confrontos.
o confronto visa aniquilar o outro, o conflito não, o conflito visa abraçar o outro e integrá-lo na discussão. Eu acho que eu seria o meu recado aí para hoje. Maravilhoso. Então, gente, tragédia de Realengo não tem como falar, eu não tenho nada a ver com isso. Né? A tragédia que aconteceram nas escolas não tem como falar, eu não tenho nada a ver com isso. As pessoas que estão sendo enterradas hoje foram enterradas na pandemia, não tem como a gente falar, eu não tenho nada a ver com isso. Né? A gente precisa sim assumir nossa parcela de culpa. É culpa de uma maneira assim que, né, infelizmente é complexa mesmo. Né? Mas a gente está, pelo menos, se voltando agora para enxergar tudo isso, para ver tem como abrir ainda essa panela de pressão antes que ela exploda, né, Igão? Justamente, eu acho que é por aí, né? Pensar sempre que há possibilidade do diálogo, mesmo quando os conflitos estão muito exacerbados, mas que há sempre a possibilidade de sentar e tentar consensos. Numa sociedade complexa como a nossa, não vejo outro caminho, né? Mas para isso as pessoas precisam entender, né? Precisam ser educadas para isso, precisam ter espaço aberto para participarem das discussões de uma forma ponderada, né? E não de uma forma radical, né? Como a gente tem vivido hoje E em dia, visto né? aí, né? E visto aí. Igor, tem uma. Ah, não, foi uma solicitação errada. Eu achei que alguém quisesse participar aqui dos finais. Então tá bom, Igão, eu vou finalizar aqui essa live. Futuramente a gente remarca uma outra, porque eu sei que esses conhecimentos aí precisam ser compartilhados de certa forma, não importa quem a gente atinge, se for pelo menos uma formiguinha, já é alguma coisa, né? Muito obrigada mesmo, gratidão enorme, enorme. Foi uma aula incrível. Eu nem chamo de live, foi uma aula. A gratidão é toda minha aí. Eu fico muito feliz quando sou convidado a refletir sobre a nossa vida, né? Sobre deixo aqui o muito obrigado a quem assistiu, né? Muito obrigado aí ao pessoal que está em casa, recolhido, refletindo, né? Como é que a gente tem que se construir para poder retomar, né? Acho que nós vamos retomar diferentes, não vamos retomar a vida antes da pandemia. Acredito sim na transformação da sociedade, se não acreditasse, não seria docente, jornalista, Professor? professor. Então, acredito na transformação da sociedade, acredito que ela vai vir diferente sim, né, depois de todo esse processo. É claro que nós vamos ter pessoas que vão passar sem se aperceber de tudo isso, mas eu vejo que quem está consciente desse processo vai passar por isso e sair de uma forma que vai aprender a pausar um pouco mais, como a gente falou aqui, né? Essa é a minha grande esperança. Obrigadão. Obrigada, Igor. Tchau, gente. Obrigada para quem ficou até agora. Até mais. Eu vou salvar aqui essa live maravilhosa, porque foi maravilhoso. Até, Igor. Valeu, gente. Até mais.